As urnas brasileiras ultimamente têm levantado muita polêmica quanto à sua segurança. E conversando com esquerdistas eu percebi que a confiança que a esquerda tem no processo eleitoral parte principalmente da sua ingenuidade quanto a esse processo. Portanto, ofereço esse vídeo principalmente ao Thiago, Kleber e Matheus, assim como a toda a esquerda. Essa polêmica tem se popularizado principalmente por causa do deputado Jair Bolsonaro, que diz coisas como: eu lamento o Supremo Tribunal Federal, olha outra medida do Supremo, revogar, anular, tornar inconstitucional a lei minha do voto impresso. Eu lamento isso, que era a única forma de nós garantirmos que em quem você votou, Mariana, o voto realmente fosse contado para aquela pessoa. E os argumentos da senhora Raquel Dodge foram o quê? Que a impressão do voto compromete a segurança das eleições. Eu não sei onde ela estava com a cabeça, com todo respeito a ela, né? Para escrever isso. Você também desconfia um pouquinho da urna eletrônica, né? Muito, tanto é quando eu decidi em 2014 vir candidato, em 2015 eu aprovei uma emenda a um projeto de lei eleitoral para exatamente garantir o voto impresso. A senhora Dilma Rousseff vetou e nós derrubamos o veto. E olha só, Mariana, em dezembro de 2014, a senhora Dilma Rousseff esteve em Quito, no Equador. Entre outras medidas, junto à Unasul, que é o nome de fantasia do Foro de São Paulo, decidiram que teríamos que ter aqui, eles criaram uma unidade técnica eleitoral sul-americana. A esquerda, que nunca teve qualquer amor ou simpatia por liberdade e democracia, descobriu, junto às almas da democracia, o caminho para o poder, que são essas malfadadas urnas eletrônicas. O Bolsonaro, inclusive, tem uma emenda que promove isso, que foi aprovada. Porém, essa medida foi posteriormente barrada. Mas será mesmo? Será que as urnas eletrônicas não são seguras? Bem, os ministros que barraram essa proposta disseram que o voto impresso é que traria a insegurança, não é? Traria riscos ao processo eleitoral. Mas quem se informou a respeito do projeto sabe que não é assim. Vamos ver o que diz um delegado a respeito do assunto? O projeto foi uma emenda do Bolsonaro na reforma eleitoral que trouxe o voto impresso de volta. Ninguém entendeu o que era aquilo, principalmente no TSE e no Supremo. Eu via ministros votando sem saber o que estava escrito no projeto, ou seja, não queriam botar o voto impresso. Infelizmente foi isso. Ninguém tem contato com a impressora do voto impresso, ela é isolada com vidro. Ou seja, a pessoa só ia confirmar o voto impresso dela, daria ok, destacava e caía numa urna normal, para depois, se a gente fosse fazer a conferência do que saiu no eletrônico com o que estava impresso. Então era a confirmação do que o voto. Mas, infelizmente, o Supremo decretou a inconstitucionalidade do voto impresso. Exatamente, você nem toca no comprovante impresso, nem pode levar para casa, né? Você apenas olha para o comprovante através do vidro e vê se ele corresponde ao seu voto. Se sim, você confirma. Posteriormente, uma recontagem poderia ser pedida por qualquer candidato, seja da esquerda, seja da direita, né? E os comprovantes que seriam impressos deveriam bater com o apurado nas urnas eletrônicas. Agora, já que entendemos um pouco dessa polêmica, vamos ver se as nossas urnas são seguras? Se você entra no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, como eu estou aqui agora, é claro que eles vão dizer que as suas urnas são absolutamente seguras, né? Eles inclusive dizem algumas coisas interessantes. Eles dizem que a Justiça Eleitoral utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação. Agora, vamos analisar essa primeira declaração. O que há de mais moderno? Será mesmo que eles utilizam o que há de mais moderno? Bem, se você é daqueles que acreditam em tudo que vê, principalmente se for uma matéria do site oficial do TSE, então eu tenho uma má notícia para você, né? Nessa matéria aqui da revista Veja, eu já vou mostrar outras fontes inclusive, o Augusto Nunes, colunista, escreve: entre todos os países que adotaram o voto eletrônico, o Brasil é o único que ainda utiliza urnas que podem ser manipuladas, né? Essa matéria aqui do Augusto Nunes tem como base o estudo feito pelo engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, né? O Amilcar Brunazzo é engenheiro mecânico pela Escola Politécnica da USP, na área de segurança de dados e voto eletrônico. Então, eu acho que o Amilcar Brunazzo tem alguma propriedade para falar do assunto, né? Mas, voltando à matéria da revista Veja, nessa matéria eles citam os diversos modelos, né? Os diversos tipos de urnas eletrônicas, né? As urnas de primeira geração, de segunda geração, né? E de terceira geração até, né? Só que nas urnas de primeira geração tem uma coisa interessante. A falta de confiabilidade do modelo DRE, utilizada no Brasil, são as nossas, né, de primeira geração, fez com que a partir de 2004 este modelo fosse substituído por outros mais evoluídos e confiáveis. De 2004 a 2012, Venezuela, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Bélgica, Argentina, México e Paraguai abandonaram o modelo DRE de primeira geração, né? Em 2014, a Índia e o Equador adotaram modelos mais avançados, de maneira que restou apenas o Brasil ainda usando o modelo DRE de primeira geração. Então, será que nós utilizamos o que há de mais moderno, conforme acabamos de ver no site oficial do TSE?
né? Aqui você pode entrar no site oficial do engenheiro Amilcar Brunazzo, né? E ler a matéria do site oficial dele mesmo, né? Então tem os diversos modelos, ele explica a fundo cada um desses modelos, né? Mas se você for nas urnas de primeira geração, ele explica também e diz aqui, olha, restou apenas o Brasil ainda usando o modelo DRE de primeira geração. Então, será que a gente utiliza o que há de mais moderno? Pelo visto não, né? Outra coisa interessante também, em outra matéria aqui do TSE que eu queria citar, né? Diz essa informação aqui, olha. Votação eletrônica é realidade em mais de 30 países. Sem dúvida. A questão é, eles utilizam as nossas urnas de primeira geração? É claro que não. E eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Se até a Venezuela já está com modelos mais avançados de urnas, será que na Venezuela pelo menos está seguro a votação, o processo eleitoral? É claro que não, né? Aqui nós temos uma matéria da BBC, né? Você pode procurar em outras fontes, né? Mas aqui, olha, empresa aponta manipulação em eleição na Venezuela. Golpe. Olha aqui, olha, as eleições da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela tiveram sua participação manipulada. Isso quem diz é a própria Smartmatic da Venezuela. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Dá para confiar nessas urnas? Dá para você confiar nas urnas brasileiras de primeira geração ainda, se até as da Venezuela, que são mais atualizadas, foram fraudadas pelo Maduro? E quem diz isso é a própria Smartmatic? É piada, né, velho? Mas, tranquilo, vamos lá voltar para a nossa matéria do TSE. Se nós continuarmos lendo essa matéria, nós percebemos outra coisa que também chama atenção. Percebam esse parágrafo aqui. Muito se fala da possibilidade de hackers invadirem as urnas no dia da votação, mas a urna eletrônica não é vulnerável a ataques externos. Esse equipamento funciona de forma isolada, ou seja, não dispõe de qualquer mecanismo que possibilite a sua conexão à rede de computadores como a internet. Em outras palavras, o site oficial do TSE está te dizendo que as urnas eletrônicas não se conectam à internet. Mas fica a dúvida no ar. Como é possível então que eles possam transmitir todos os dados de todas as urnas para um único ponto para que seja feita a apuração, a contagem dos votos? Como é possível fazer isso no mesmo dia? Tem urnas eletrônicas espalhadas no Brasil inteiro. Bem, o site oficial do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, estou nele agora, ele explica como isso é feito, ele dá alguns detalhes de como isso é feito, né? Olha aqui, olha, após a impressão, a mídia de resultado é enviada ao polo de transmissão. Olha, que transmitirá os dados ao TRE. Então, perceba que tem alguma forma de transmissão. Não é por mágica que essas informações são apuradas, né? Bem, essa matéria aqui do UOL explica melhor como é que isso funciona. Aqui, olha, os resultados são transmitidos online, mas na maioria dos casos não viajam pela mesma rede mundial de computadores que você está usando para ler esse texto. A Justiça Eleitoral conta com uma estrutura de comunicação própria, privativa, fornecida pelas operadoras de telefonia. Em outras palavras, está dizendo que eles utilizam uma intranet. Não confunda com internet. Então, é uma intranet, é uma rede própria da Justiça Eleitoral. Só que tem mais um detalhe nessa história toda, né? Dizem que o diabo reside nos detalhes, né? Presta atenção. O único ponto de encontro entre essa intranet eleitoral e a internet que todos usamos fica no TSE e Brasília. Então, as urnas eletrônicas precisam sim, pelo menos não as urnas, mas o resultado das urnas precisa sim ser conectado à internet, não é? Muito diferente do que o site do TSE disse pra gente, tá entendendo? E perceber os detalhes? Então, isso só mostra que um hacker ou uma pessoa mal intencionada, uma pessoa até mesmo de dentro de todo esse sistema, não é? Pode sim hackear as urnas eletrônicas ou os resultados destas, não é? De qualquer lugar do mundo. Internet é de qualquer lugar do mundo, né? Basta que a pessoa tenha ciência que essas urnas vão se conectar à internet em dado momento. Então, pode sim. As urnas eletrônicas foram monitoradas e o que se viu é que o sinal amarelo está aceso. Nenhuma urna eletrônica deixa de ser vulnerável, é isso? É isso, Cecília. O que acontece? Foi realizada há alguns dias a maior conferência de hackers do planeta, que se chama DEF CON. É uma conferência que acontece em Las Vegas e reúne não só hackers, mas agentes do governo, advogados, jornalistas, que estão lá para pensar na questão da segurança dos sistemas eletrônicos.
E a novidade da DEFCON desse ano, que acontece desde 1993, é que eles fizeram uma coisa que eles nunca tinham feito. Eles foram testar a segurança das urnas digitais. Pegaram lá vários modelos, os hackers ficaram testando a segurança daqueles aparelhos e todos, invariavelmente todos, foram hackeados em menos de 2 horas. Então isso levantou um sinal que para o Brasil não é uma luz vermelha, a gente tem que lidar com calma com essa situação, porque também depois as pessoas ficam achando que isso tem a ver com o Brasil. Não, isso aconteceu nos Estados Unidos com alguns modelos e não é claro se o modelo da urna brasileira específico foi uma dessas que foram testadas ou não. É o fabricante, exatamente, né, da urna brasileira. Uma das máquinas que foram hackeadas é de um fabricante que fabrica a urna no Brasil. Agora, o ponto principal aqui é: o que pode ser feito para melhorar essas condições? Uma pessoa com um computador pode decidir todo o futuro do seu país. O que fica mais engraçado é que, embora as apurações sejam secretas, o TSE espalha aos 4 cantos do Brasil que a apuração deles é transparente, é mostrada em tempo real. Isso mesmo, em tempo real. Aqui no site do TSE, eu estou aqui, você pode ver isso aqui, né? O site oficial. E em vários outros sites também, a mesma história da apuração em tempo real se repete. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui no site do TSE, ele fala de alguns aplicativos que eles têm, né? E tem esse aplicativo aqui chamado Resultados. Olha o que diz. Por meio do app Resultados, é possível acompanhar em tempo real os dados do resultado da eleição em todo o Brasil. Mas tem um porém. Se você está prestando atenção nesse vídeo e se você já passou da idade de assistir os Teletubbies, você deve achar no mínimo estranho que seja possível fazer apuração em tempo real, não é não? Como é que eles fazem isso? Será que é mágica do TSE? Eu já mostrei nesse vídeo que os votos são transmitidos para apuração através dos polos de transmissão. Então, explicando melhor, e você pode pesquisar, preste atenção. Depois que as urnas param de receber votos, eles gravam um arquivo chamado Memória de Resultado. Lembra desse nome, Memória de Resultado. Eles gravam esse arquivo num pendrive. Então eles pegam um pendrive, levam até os polos de transmissão e esses polos de transmissão enviam a memória de resultado para o local onde vai ser feita a apuração. Dessa forma, os dados de cada urna do Brasil inteiro, né, só podem ser transmitidos depois que a votação termina. De forma que, se os dados só podem ser transmitidos depois que a votação termina, eu acho que isso é óbvio, que não dá para transmitir no meio da votação, em tempo real, como eles te dizem, né? Então, como é possível existir um aplicativo para fazer isso, para mostrar os resultados em tempo real? Curioso, né? Simplesmente não existe. Isso é basicamente um joguinho de palavras, eu já vou te mostrar. Perceba também que se esse pendrive precisa ser conduzido por alguém até os polos de transmissão, né, para só então depois que esse pendrive chegar lá, depois que for transmitido, se fazer a apuração, como é que o TSE pode dizer para você que a apuração é em tempo real? Será que enquanto o cara está com o pendrive na bolsa levando para o polo de transmissão, será que nesse momento dá para fazer a apuração dos votos em tempo real? Não dá, é óbvio que não. Nem precisa ser inteligente para saber disso. É por isso que você vê matérias como essa daqui, falando que a apuração é secreta, não é? É por isso que você vê o Olavo de Carvalho falando isso também. Será que o Olavo de Carvalho é doido? Porque veja você, com essas urnas eletrônicas e a apuração secreta, mesmo que nenhum voto fosse falsificado, a apuração secreta é fraude em si. Porque ela nega a condição básica da eleição, que é a transparência e o acesso à contagem de votos. Então, ela é inválida mesmo, independentemente de ter havido fraudes pontuais. Então, essa coisa da apuração secreta, isso é a coisa mais monstruosa que já inventaram para falsificar a democracia. E, olha, aqui digo de cara, todas as pessoas que aceitam e dizem a Dilma foi eleita democraticamente, são mentirosos ou idiotas. Não tenho respeito nenhum por essas pessoas. O princípio da apuração secreta, ele é um negócio nazista, porra. O mesmo programa você não pode ter acesso? Que coisa é essa, porra? A mesma onda de 96, e não mudou em nada até agora. Até um telefone celular muda de um ano para outro, até de
de um trimestre para outro. A urna, nada mudou desde 96. E é o único país do mundo que adota esse tipo de voto com esse tipo de software. O resto, o modelo número 1, né, a primeira geração. E, inclusive, a Argentina está na nossa frente. Tá? Na Argentina já é possível se auditar o processo deles, que é semelhante ao israelense. O resto, nenhum país do mundo adota isso que nós adotamos até hoje. E se ninguém tocar nesse assunto, essa urna vai ser usada o ano que vem, vai ser usada em 2018. Aqui tem uma matéria do site Tecmundo, não é? Bem interessante, que dá mais detalhes, que explica melhor. Perceba, por causa da diferença de fuso horário no país, a divulgação dos resultados pelo TSE começa apenas às 19 horas do horário de Brasília. Então, meu amigo, perceba que até lá, até a apuração começar, não é? Já aconteceu muita coisa, não é? Quanto a essa apuração secreta, há uma matéria da revista Veja mostrando que nas eleições de 2014, o petista Luiz Eduardo Greenhalgh já sabia do resultado. Não sei se você acredita ou não na revista Veja, mas vale postar isso aqui só por questões de curiosidade, né? A revista Veja, inclusive, mostra essa print screen aqui do Luiz Eduardo, né? Festejando, perceba o horário, 19h26 da noite, no dia da apuração, né? Então, às 19h26, ele já estava festejando. Isso aqui foi na conta do Twitter dele. Olha o que ele escreveu. Dilma reeleita. Festejemos após anúncio oficial do TSE. Como é que ele poderia falar isso antes do anúncio oficial do TSE? Né? Interessante, né? Essa vitória histórica contra o fascismo, a mídia ética e o PSDB. Não é? Mas como é que ele pode falar isso às 19h26 se as próprias informações mostram que nesse horário Dilma e Aécio ainda estavam empatados? Então, como é que ele já sabia a vitória da Dilma? Gente, isso é mais um problema que precisamos enxergar no nosso sistema eleitoral. Não há motivo para apenas algumas poucas pessoas presenciarem essa apuração. Não há motivo para milhões de brasileiros serem forçados a acreditar apenas na opinião de algumas pessoas. Democracia requer transparência. Se não há transparência, como você pode dizer que estamos efetivamente numa democracia? Ainda falando sobre transparência, está circulando uma fake news por aí que o Exército vai participar do processo eleitoral, né? O Exército vai fiscalizar ou auxiliar no processo das votações. Isso é mentira, né? Olha aqui, olha. Exército emite nota desmentindo verificações de urnas eletrônicas. Vamos ver? O Centro de Comunicação Social do Exército emitiu uma nota oficial nesta terça-feira, 4, esclarecendo a atuação durante o período eleitoral. Nele, é negada a existência de solicitações para que o órgão militar verifique, avalie ou faça auditoria técnica do funcionamento e segurança dos equipamentos eletrônicos de apuração. Em outras palavras, o Exército não está envolvido no processo eleitoral, não está verificando as urnas, não há nada disso, não é? Isso é mentira. Não acredite que o Exército está envolvido no processo eleitoral, então as urnas são seguras. Mentira. Eu vou deixar com vocês também as palavras do general Edson El Pujol, né? Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, também desmentindo esses boatos. General, eu estou interessada primeiro no esclarecimento importante sobre o papel das Forças Armadas nas eleições, porque muita gente está atribuindo às Forças Armadas a responsabilidade de fiscalizar as urnas eletrônicas. E pelo que eu entendi, o papel das Forças Armadas é manter a ordem e não fazer uma intromissão na parte tecnológica, fiscalizar a parte tecnológica das urnas. É isso? Isso, Marta. Então você está correto. Nós circula por diversos meios, diversas até personalidades, tem equivocadamente declarado que o Exército teria feito alguma avaliação na questão tecnológica das urnas eletrônicas que não corresponde à realidade. Nós não fizemos nem fomos consultados a respeito disso, tá bem? Não fomos solicitados para que fizéssemos essa avaliação. Eventualmente, isso eu não tenho essa informação, mas eventualmente algum militar, isoladamente, pode ter sido solicitado há algum tempo atrás a participar de uma avaliação. Né? Já há algum tempo parece que em
em alguns anos anteriores, o próprio TSE fez algumas avaliações, submeteu e depois foram encontradas algumas coisas e houve correções nesse sentido. Mas institucionalmente, o Exército não foi solicitado nem convidado para participar e, em consequência, não fizemos. Não temos nenhum parecer, né, a respeito dos funcionamentos tecnológicos, eventuais brechas, vulnerabilidades ou do aspecto de segurança. Então, essa é a realidade. Não tivemos participação e nem fomos chamados ainda. Pessoal, sem dúvida esse é um assunto muito complexo, né? Tem muito mais coisa a ser dito a respeito, né? Que eu nem tive tempo para pesquisar e reunir tudo aqui, né? Mas eu acho que eu já mostrei o suficiente e os principais pontos para que você entenda que as nossas urnas estão longe de ser esse ápice da segurança digital, né? Saiba, amigo, que na verdade sistemas bem mais seguros como o site da CIA, o site do Pentágono, o site do FBI, né? E o site da NASA já foram hackeados, né? Então, os americanos da CIA, do FBI, da NASA, do Pentágono são idiotas. Eles não sacam de tecnologia, né? Quem saca de tecnologia somos nós, os BR, os tupiniquim, né? A gente é foda mesmo, né? Mesmo assim, se você ainda confia que as nossas urnas são infalíveis, deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Em Anápolis, uma eleitora não conseguiu votar porque, segundo ela, alguém já teria votado em seu lugar. E em Goiânia também foi registrado um caso bem parecido. Com o título nas mãos e o desejo de ajudar a escolher os governantes. Foi assim que a Ana Carolina, de 19 anos, veio votar pela segunda vez no Colégio Pedro Xavier Teixeira, no Conjunto Cachoeira Dourada, em Goiânia. Mas ela foi impedida. Segundo a mãe da Ana Carolina, a informação foi que a jovem já teria votado. Ao jogar o número do título de eleitor da minha filha, que não votou nas eleições de hoje, a urna registra: essa eleitora já votou. E isso não é verdade. E nem havia sido assinado nada em nome dela. O processo é o seguinte: o que acontece? Ela automaticamente pega a biometria. A biometria não passou, a gente pede para assinar. Se tivesse outra pessoa aqui para passar por ela, ela teria que ter assinado. Como não consta que assinou, o caderno já veio de lá, sem o primeiro cupomzinho da primeira via, entendeu? Só tem a segunda. Eu escolhi um candidato que eu achei que poderia fazer diferença, e quando eu vim aqui exercer meu direito de voto, não teve como, alguém já fez isso no meu lugar. O dia de votação para Marta também foi tomado por indignação. Ela viajou de Brasília até Anápolis para votar, mas não conseguiu. O motivo? Outra pessoa teria votado no lugar dela. Na ata de votação, no registro de votação com o meu nome, não tinha nenhuma assinatura. Então falaram para mim que a pessoa já tinha votado e não tinha nenhuma assinatura. Votaram com o meu nome e eu não pude votar. E quando eu me apresentei com o meu documento, e que a mesária anotou, registrou o número do meu título, ela disse para mim que eu já tinha votado. Há 29 anos, o Wildson Coutinho faz questão de votar. Nunca deixou de participar de nenhuma eleição, até esse domingo, quando foi impedido de ir à cabine eleitoral. Eu cheguei, apresentei o título, a mesária chegou para mim e disse que eu já tinha votado. Eu disse: olha, eu não votei ainda. Marisa, a senhora veio votar e chegando lá não pôde votar. Pude votar, que já tinham votado no meu lugar. Quando digitou o número do título, já tinha alguém votado no meu lugar. Em Belo Horizonte, alguns eleitores foram surpreendidos ao chegar para votar em uma zona eleitoral e serem informados de que alguém já tinha votado no lugar deles. A polícia foi chamada. Maria Zélia chegou por volta das 4 da tarde à seção 193 em uma escola particular do bairro Serrano. Mas, para a surpresa da dona de casa, os mesários disseram que ela já havia votado. A pessoa que votou por mim levou o meu comprovante, porque os nossos nomes são parecidos. Segundo a Polícia Militar, até o fim da tarde, pelo menos 3 casos idênticos foram registrados em sessões da 29ª Zona Eleitoral na região noroeste de Belo Horizonte. O sistema de identificação do eleitor foi feito pela biometria, ou seja, para ir à urna antes era preciso identificar o eleitor pelas digitais. Mesmo assim, aqui, algumas pessoas perderam a chance de exercer a cidadania. Isso porque outras pessoas teriam votado no lugar delas. Fátima Sobral está nesse grupo. Já constava que eu tinha votado. E aí eu reagi, falei que não, que eu... Pessoal, complicado, hein? Aqui eu mostrei alguns casos, porém as eleições de 2014 foram marcadas por inúmeros casos como esses, né? Agora, vamos pensar. Se o mesário erra e confunde o número e o título de uma vez só, né? Vamos dizer que o cara tá realmente alheio à realidade hoje, né? O cara tá dormindo na mesa. Mesmo assim, a biometria não deixaria o voto ser realizado. Você não teria esse problema que eu mostrei aqui em inúmeros casos, né? Se é a biometria quem está errando, né? Vamos dizer, a biometria erra e identifica outra pessoa. Lembre-se que o mesário digita o número do título antes. Então, por exemplo, se a biometria está identificando a digital de Maria Lúcia, porém o mesário digitou o título da Maria Paula, o voto não passa, dá errado de novo e o voto não é realizado. E esses casos que eu mostrei aqui para você não aconteceriam.
A única chance desse tipo de problema acontecer é se o mesário errar, né? Nesse caso a biometria não vai deixar passar, mas aí o mesário continua errando várias vezes seguidas, né? Coisa que já é estranho, né? Porque se você erra na primeira vez, a lógica é que você digite de novo, dessa vez conferindo com mais atenção. Mas aí o cara realmente é um idiota, é um estúpido, né? E o cara erra consecutivamente, né? E chega um ponto que não tem como e o cara decide liberar o voto. O mesário tem esse poder. Ele pode liberar o voto sem a biometria. Agora, quando isso acontece, a pessoa tem que assinar. Mas como eu já te mostrei, em 2 dos casos não havia sequer assinatura, né? Deveria haver pelo menos assinatura errada, mas não tinha nenhuma. Como é que pode isso? Uma repórter foi conversar com alguém do TRE e ele explica tudo isso que eu te falei aqui, não é? Só que ele não aborda a questão da assinatura que deveria estar no livro. Pelo menos a assinatura errada. Cadê a assinatura? Mas vamos ver. Nós procuramos o TRE para explicar o que pode ter ocorrido nos 2 casos. Em ambos os casos, a resposta é a mesma, tanto no procedimento biométrico como no procedimento da urna tradicional. Quando você digita o número de eleitor, aí vai ter uma senha do mesário para ele liberar. O que aconteceu no caso específico do Recife? O eleitor chega, o mesário deve ter captado o número do título do eleitor diferente. A máquina está preparada para trazer, quando você digita o título, as impressões digitais, os 4 dedos daquele eleitor, e traz de outro, e não reconhece. Após as 8 tentativas, o mesário não observou que estava digitando o título de outra pessoa, ele então coloca a sua senha, coloca a sua polegar para confirmar em que é necessário uma senha, e aí ele libera, e ele não percebe que ele liberou manualmente, sem querer, sem dolo, mas liberou a pessoa errada. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tu já ouviu falar daquela expressão que para se investigar alguma coisa é preciso seguir o caminho do dinheiro? Bem, na verdade, se nós cavarmos mais a fundo a história das urnas Smartmatic, nós vemos que o dinheiro que está por trás dela veio principalmente de empréstimos cedidos por esquerdistas, né? Então, ninguém sabe a intenção desses esquerdistas, eu tenho minhas suspeitas, mas essa é uma pergunta que não quer calar. Por que esses esquerdistas ajudaram tanto a Smartmatic, hein? Qual será que era a intenção deles nessa história toda? Eu estou aqui no Wikipedia, né? Eu vou mostrar essa matéria inclusive em outros sites, né? Mas começando pelo Wikipedia, aqui você bota Smartmatic e tem uma informação interessante para você ler. Olha aqui, olha. Primeira eleição da Smartmatic, né? Em 2003, Bista, que foi o nome da primeira empresa fundada pelos donos da Smartmatic, né? A Bista estava perdendo dinheiro, mal tinha uma única venda no seu nome, né? Então não estava vendendo quase nada, só tinha uma única venda desde que tinha sido fundada, né? Foi nessa época, preste atenção, que a Bista recebeu um empréstimo de 150 mil da Marieta Marroy de Bolivar, esposa do governador chavista Didalco Bolivar. Então, o esquerdista, chavista, decidiu do nada fazer um empréstimo para essa empresa, né? Detalhe, hein? Didalco Bolivar era presidente da FUNCREI, uma organização do governo venezuelano dedicada ao financiamento industrial, né? Então, o que será, hein? A gente sabe que o governo também está com isso aí no meio, né? Está metido no meio, né? Se você acha que não, preste atenção em mais esse detalhe aqui. Smartmatic também recebeu um empréstimo adicional do governo Chávez. Então, o que será? Qual será que foi a intenção do Chávez com essa história toda, hein? De qualquer forma, uma coisa é fato. No referendo de 2004, no ano seguinte, eu posso entrar aqui, olha, Chávez ganhou, né? Então, com essas urnas Smartmatic, no referendo que houve, Chávez ganhou e permaneceu no poder. Interessante, né? Não? Mas você não gosta do Wikipedia, não confia no Wikipedia? Aqui eu tenho uma matéria do The New York Times, não é? Que mostra que o governo federal estava investigando esse caso também. Olha aqui, olha. O inquérito está focando nos donos da empresa venezuelana Smartmatic Corporation, né? E está tentando determinar se o governo em Caracas tem qualquer controle ou influência sobre as operações da firma. Então, vê que coisa interessante, né? Bem, talvez seja apenas uma teoria de conspiração. Faz sentido, né? O governo Chávez ajuda praticamente a fundar a Smartmatic e ganha no ano seguinte com essas mesmas urnas. Interessante, hein? Uma coisa para você pensar. Ou talvez seja apenas coincidência, né?
Outra coisa interessante é que, como já foi explicado, os resultados da urna são levados até os polos de transmissão por alguma pessoa ou algumas pessoas, né? Geralmente não sei quantas são, mas o que acontece se essa pessoa ou essas pessoas modificarem esses dados, né? Então, antes do cara chegar no polo de transmissão, o cara pega esse pendrive e modifica os dados que estão ali contidos. Essa é só mais uma brecha que pode ser explorada nas nossas urnas, não é? Se houvesse o voto impresso, você poderia prever isso aí, não é? Porque quando fizesse a recontagem, teria que bater. Eu não gosto de teorias de conspiração, mas esse é um risco real, não é uma teoria. Eu apenas estou mostrando que essa possibilidade existe sim. Será que podemos arriscar, nesse caso, que vai decidir de 4 em 4 anos o futuro do país? O TCE, é claro, né, diz que isso é impossível. Eu estou aqui no site oficial do TCE, vocês podem ver. Mas olha o que é que eles dizem aqui, ó. Não é possível modificar o resultado da votação contido no boletim de urna. Entendeu? Lembra? O boletim de urna é salvo no pendrive. Então, ou o registro das operações feitas pelo software, log, ou mesmo o arquivo de registro digital do voto, RDV, entre outros arquivos produzidos pela urna. Tá vendo? Uma vez que todos estes estão protegidos pela assinatura digital. Então você diz, nossa, assinatura digital, super foda, super seguro, vou confiar. Será mesmo? Será que isso merece confiança mesmo? Bem, a história nos mostra que não. Olha aqui um exemplo, olha, no site no Instituto Infosec, no site deles, mostrando aqui, olha, experts em segurança reconhecem que 2011 foi o pior ano para as autoridades de certificação. São essas autoridades que emitem certificados digitais, assinaturas digitais, né? O número de ataques que tiveram sucesso contra empresas grandes e foram reportados durante um ano não teve precedentes. Muitos tiveram sérias consequências, não é? Então, o hacker, ele nem precisa quebrar, ou copiar, ou fazer alguma forma de burlar a assinatura ou o certificado digital. Ele pode simplesmente roubar, quer dizer, e alguém também pode dar para ele, né? Também tem essa possibilidade, não é? Tudo isso seria evitado, claro, se nós tivéssemos o voto impresso. Mas como não temos, temos que correr esse risco, né? Outro exemplo aqui, olha, da PC World, né? Olha aqui, cyberespionagem, grupos de cyberespionagem estão roubando certificados digitais para assinar malware, para assinar vírus, né? Então, outro caso onde hackers conseguem roubar essas assinaturas digitais. Vamos ver ainda um terceiro caso. Atacantes roubaram certificado da Foxconn para hackear o Kaspersky com o Duco 2.0, né? Outro site especializado em tecnologia. Então, será que isso é seguro mesmo? Você põe a mão no fogo por isso, por essa assinatura digital que o TCE diz que é foda, se até empresas sérias grandes como a Foxconn foram hackeadas? Bem, vai saber, né? Por último, pessoal, eu ouço muito falarem um sábio argumento, né? Bolsonaro sempre ganhou nessas urnas para deputado, por que não vai ganhar para presidente? Sinceramente, se você acha que devemos medir com a mesma régua eleições para deputado e presidente, se você acha que estes dois cargos eletivos têm a mesma relevância no Brasil inteiro, então eu acho que você não deveria assistir esse vídeo, talvez Gibis da Turma da Mônica ou os Teletubbies mesmo, seja mais compatível com a sua idade intelectual, né? Desculpe por esse comentário arrogante, mas essa é a minha opinião sincera. Agradeço pelo menos o fato de eu abordar esse argumento nesse vídeo, né? Porque algo estúpido como isso nem sequer deveria ser levado em consideração. Então é isso, pessoal. Depois disso, eu não sei se o nível de confiança nas urnas, mas o meu está bem baixo. Sinceramente, precisamos sim do voto impresso. Na verdade, precisamos de qualquer medida que venha trazer mais segurança para o nosso sistema eleitoral. Afinal de contas, estamos falando do futuro do país inteiro. Não estamos falando aqui do resultado do Brasileirão ou do final da novela das 9, beleza? Vai, Victus!